Olá você que é amigo da Igreja Adventista Central de Curitiba, que nos acompanha pelo YouTube, você também que congrega aqui junto com a gente. É um privilégio poder falar com você nesse 6º dia da nossa jornada de oração. Eu sou o pastor Denis Versiani e nós hoje vamos estudar um tema muito importante, que é a saúde familiar. É o tema 6 da nossa jornada de oração. E o tema tem o seguinte verso: se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Esse texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Você já ouviu falar que a família é a célula máter, a base da sociedade. Agora, por que a sociedade está tão doente? Isso significa que deve haver algum problema nesse círculo básico da sociedade, na família. Isso significa que alguma coisa deve estar doente nas nossas famílias. Mas esse não é o plano de Deus. A família é extremamente importante, sabe por quê? Porque por meio da família, não somente os filhos, como também os pais, aprendem bons princípios e valores para desenvolver na sua vida. Eles também aprendem a desenvolver uma saúde emocional, uma maturidade emocional, a fim de lidar com as pessoas. E além do mais, a família é o lugar onde deveria existir o amor mais puro e o cuidado mais intenso. Agora, se a nossa sociedade está tão ruim, isso significa que também deve ter algum problema sério nesses aspectos da nossa vida. Veja só o que a revista Deus Quer que as Famílias da Terra sejam um símbolo da família no céu. Os lares cristãos estabelecidos e mantidos conforme o plano de Deus estão entre os seus meios mais eficazes para a formação do caráter cristão e para o avanço da sua obra. Desde que Deus criou o ser humano, foi plano de Deus que a família fosse uma representação da sua imagem aqui na humanidade. É plano de Deus que a sua casa seja um pequeno Éden nos relacionamentos, no trato dos pais com os filhos, no relacionamento entre o esposo e a esposa. Por isso, é importante que nós, pais, ensinemos os filhos os caminhos de Deus. Veja só o que a revista diz aqui. Das obras mais confiadas ao ser humano, não há nenhuma que seja tão repleta de consequências e grande alcance como a obra dos pais. A juventude e a infância de hoje determinam o futuro da sociedade, e o que esses jovens e essas crianças vão ser depende do lar. Ou seja, você que é pai, você que é mãe, Deus deu a você uma missão muito sagrada, de serem pequenos cristos para os seus filhos. Como assim? O fato de vocês ensinarem amor, o fato de vocês falarem do amor de Deus para os seus filhos, vai fazer com que eles olhem para Jesus da mesma forma como eles olham para os seus pais. Eu fico refletindo sobre a realidade da minha família. Eu cometo muitos erros também com os meus filhos. Às vezes a gente perde a paciência, às vezes a gente briga aqui e ali. Mas o fato é que quando a gente busca sentar com os nossos filhos, ler a Bíblia com eles, orar com eles, quando a gente repreende quando eles fazem alguma coisa de errado, mas também quando a gente anda com eles, falando do amor de Deus, ao tomar um sorvete na sorveteria da esquina, ou ao passear no parque, todos esses elementos vão formando o caráter dos nossos filhos, a fim de que a gente possa, de fato, formar pessoas no futuro que são melhores do que nós. Não é fácil educar os filhos, mas existe um texto na Bíblia que diz que às vezes é melhor a ferida aberta do que o amor encoberto. Tem muitos pais que ou são opressivos demais ou são condescendentes demais com os filhos. Ou só brigam com eles ou ficam com medo de repreendê-los para que eles não fiquem com raiva. O fato é que nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão, pais e mães, e buscar de Deus a verdadeira sabedoria. E como é que a gente faz isso? A gente precisa buscar a Deus através da leitura da Bíblia e da oração, a fim de que, vendo o exemplo de pais na Bíblia e o exemplo de Jesus Cristo como nosso pai e nosso irmão,
a gente possa agir assim com os nossos filhos. Diz a música que amar só de longe não faz ninguém chegar perto. O amor não pode existir sem se expressar. E tem muita gente que eu tenho certeza que ama o seu cônjuge, ama os seus filhos, ama os seus pais, mas não demonstra isso. É preciso demonstrar através de palavras e atos o nosso amor por aqueles que fazem parte do nosso lar. Veja só o que diz aqui a revista. O amor não subsiste por muito tempo sem se expressar. Não permita que o coração daquela pessoa que está ligada a você pereça à míngua de bondade e simpatia. Pereça buscando, suplicando por um ato de bondade e de simpatia. E por isso a gente deve expressar na prática atos de amor. O coração do esposo deve sempre expressar pela sua esposa estima, carinho, cuidado. E o coração da esposa deve expressar pelo esposo sempre respeito. Deve dar a ele autoridade para poder guiar o seu lar. O coração da esposa deve ser o sepulcro das faltas do marido. E o coração do marido deve ser o sepulcro das faltas da esposa. Tem muita gente que por meio de indiretas e brincadeiras e tal, vai afastando uns dos outros. Muitas vezes a gente diz palavras erradas para os nossos filhos. Como você é um tolo, como você está fazendo isso de errado, você só faz coisas erradas. Não, a gente deve buscar repreender, deve buscar conversar, mas sempre com amor. Veja só o que a revista diz. Embora possam surgir dificuldades e perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa deve alimentar o pensamento de que a sua união é um erro ou uma decepção. Que as primeiras atenções continuem. De todos os modos, animem um ao outro nas lutas da vida. Eu quero ler com você um texto de Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9. E olha só o que está dizendo aqui. Deuteronômio 6, 4 a 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas serão por frontal entre os seus olhos. E você as escreverá nos umbrais das suas portas, da sua casa e também nas suas portas. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos ter um constante lembrete de que o amor a Deus deve ser o primeiro amor na nossa família. Deus deve ser a primeira pessoa da sua família. E juntamente com Levítico 19, versículo 18, nós devemos praticar o amor também pelo próximo. Você quer ter saúde no seu lar? Ame a Deus de todo o seu coração. Ame o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos e ame a si mesmo. Sabe quantos lares têm sido destruídos por causa do orgulho, por causa dos segredos que o esposo guarda da sua esposa, por medo dos filhos, pela atitude muitas vezes enérgica dos seus pais? Não, o lar deve ser um lugar de confiança. Não deve haver segredos entre o esposo e a esposa. Os pais devem ser pessoas dignas de confiança dos seus filhos. Porque se o lar for assim, se o lar buscar a Deus e tiver esse relacionamento especial entre a esposa e o esposo e os pais e os filhos, de fato, a sua família vai ser um lugar em que vai haver saúde, vai ser um pedacinho do céu, vai ser de fato um pequeno Éden. E aí sabe o que vai acontecer? Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus predomina. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar revigorador para os peregrinos enfraquecidos e fatigados. Ou seja, não vai haver apenas amor dentro do lar, mas também vai haver amor entre as pessoas que veem como a sua família é feliz ao buscar a Deus e ao amarem um ao outro.
formam-se hábitos corretos, há cuidadoso reconhecimento dos direitos dos outros. A fé que opera por amor dá sentido à vida e serve de leme direcionando toda a família. Meus amigos, a família é uma instituição sagrada. Por isso, eu deixo um apelo para você. Você, marido, lute pela sua esposa. Você, esposa, lute pelo seu marido. Você, pai e mãe, lute pelos seus filhos. E você, que é filho, faça de tudo para honrar o seu pai e a sua mãe, para que a sua vida seja longa aqui na terra. E eu tenho certeza que aqueles que buscam a Deus individualmente e em família vão receber dele bênçãos sem medida. E a saúde da sua família vai se tornar cada vez mais forte. E aí, o seu lar vai ser um pedacinho do céu, até que Jesus venha. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela família que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo amor que se manifesta através do relacionamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Senhor, muitas vezes a gente pisa na bola com aqueles que nós mais amamos. Aliás, aqueles que nós mais ofendemos nessa vida são aqueles que nós mais amamos. A gente precisa de sabedoria, Pai. A gente precisa que o Senhor perdoe os nossos pecados, os nossos maus tratos com essas pessoas que são as mais preciosas para nós. E a gente precisa de sabedoria para poder tratar ao outro como ele precisa ser e merece ser tratado. Ajuda-nos a amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. Ajuda-nos, ó Deus, a nos dedicar a eles e a nos entregarmos por eles, não somente em morte, mas também em vida, a cada dia, a cada momento. E que o Senhor abençoe a família de todos aqueles que estão assistindo esse momento. O Senhor abençoe a minha família e que a nossa família seja, de fato, uma base para uma sociedade saudável, mesmo agora em que nós estamos sofrendo por tantos males antes da volta de Jesus. E que um dia, Pai, quando Jesus voltar, todos nós possamos estar olhando para o céu e dizer: Senhor, eis-nos aqui e a família que o Senhor nos deu. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.